Olá, raios de sol! Como vocês estão? O vídeo de hoje tá babadeiro, porque nós vamos falar sobre quilombos, territorialidades, arquitetura, urbanismo e um monte de outras coisas. Nós vamos trocar uma ideia com o arquiteto e doutor Amaro Marques, meu amigo e colega de trabalho, já que ele também é professor lá da PUC-Rio, mas no Departamento de Arquitetura e Urbanismo. Muito obrigada, Amaro, pela sua presença aqui. Eu que agradeço, Asa, pelo convite. Estou super feliz de estar aqui com você também e espero que a gente possa trocar bastante informações, né, com as pessoas que participam do seu canal. Eu estou muito feliz com essa conversa, porque o Amaro é um fera quando o assunto é urbanismo, arquitetura e negritude. E eu aprendo a beça com ele. Inclusive, vou deixar já aqui, o livro do Amaro, que eu tô lendo, tô gostando a beça, para vocês também poderem conhecer. E antes da gente começar a prosa, quero pedir para você o de sempre, o seu like, se inscreva no canal, conheça o clube de membros aqui no YouTube e também o meu grupo de estudos na plataforma Apoia-se para me ajudar a furar bolhas. E bora pra vinheta. Amaro Marques é um nome tão comercial, né? Amaro Marques? É. Você falou Amaro Marques, eu lembrei do Rolando Lero, sabe? Galera, voltamos. Amaro, primeiramente, muito obrigada por ter aceitado gravar comigo. É um prazer. Galera, o professor Amaro é um estudioso da arquitetura, do urbanismo, em diálogo com as relações étnico-raciais. Ele tem uma pesquisa de doutorado sobre território, territorialidades e quilombo. Deixo aqui o livro dele, que é fruto do trabalho de pesquisa de doutorado dele. E eu quero, inclusive, deixar aqui a pergunta, começar perguntando sobre território, o que seria território, o que seria territorialidade, porque nem sempre as pessoas que estão aqui no canal estão versadas nesse tema, né? Para muita gente é algo novo. Então eu queria, por favor, que você falasse, né, o que seria isso, esses conceitos, e como você percebe esses atravessamentos do território das nossas experiências, Amaro. Então, o território tem a ver com exercício de poder em uma determinada fração, né, que seja geográfico, do espaço geográfico. E as territorialidades seriam as apropriações daquele espaço por um determinado grupo socioespacial. Então, como é que a gente poderia tornar isso de uma maneira mais fácil, mais simples, para todo mundo entender? Estou falando de uma comunidade quilombola, de um quilombo, quando essa comunidade quilombola, por exemplo, ela faz uma folia de reis e ela percorre o território, ela está criando, ao visitar as casas da comunidade durante a folia de reis, ela está criando territorialidades. Quando eu falo em território, eu estou chamando atenção para aquela comunidade quilombola também que exerce poder nos domínios, né, de uma fração de um determinado espaço geográfico. E esses atravessamentos que poderiam ocorrer com as comunidades quilombolas, com os territórios negros, tem muito a ver como que muitas vezes nos foi tirado esse direito, o direito a ter realmente o acesso à cidade como um todo e não apenas frações de partes da cidade, né? Então muitas vezes a população negra acaba sendo delegada para os piores áreas, né? As áreas mais periféricas, muitas vezes com menor infraestrutura física, às vezes com maior índice de violência, próprio racismo ambiental, estrutural. Então isso perpassa a vida de qualquer pessoa e principalmente da população negra, né? E ainda assim essas pessoas se apropriam desse território produzindo territorialidade a partir dos seus bens culturais, por exemplo. Exatamente isso. Mesmo com todas as dificuldades, né, muitas vezes de conseguir uma casa própria, de conseguir fazer algo, né, ter uma moradia digna, mas as comunidades negras, as comunidades rurais, sejam rurais ou urbanas, né, comunidades quilombolas, e a população negra de forma geral, ela se apropria desse espaço. Então, seja a partir da religião, a religião de matriz africana, seja a partir também da cultura, né, da arte, da música, do samba, do jongo, da roda de capoeira, né? O hip hop, de alguma forma, também usa muito. Muito, né? Isso, o samba. Então você tem diversas formas de territorializar aquele espaço, né? E deixa de ser uma resistência e uma insurgência nesses espaços. Muito bom. E eu lembro que uma vez eu estava assistindo uma fala sua e você falou da falta de sensibilidade no planejamento urbano, né? Era uma fala sobre quilombos, né? Por causa de uma ideia universal dessa relação com o espaço, né?
E eu me lembro bem dessa sua fala, porque você usou um exemplo, o quilombo da sua pesquisa, onde não houve ali nenhuma atenção na construção urbana ali daquelas casas, na necessidade que aquela comunidade quilombola precisava em relação à sua construção de moradia, né? E aí, a impressão que eu fiquei, depois de te ouvir, fiquei muito pensativa, foi o quanto esse universalismo, né, que diz que a casa tem que ser quadrada, tem que ter quarto, sala, cozinha, banheiro, tudo muito padronizado, assim, o quanto isso universaliza, mas também desumaniza essas comunidades, porque não olha para as necessidades delas, né? Eu queria, enfim, que você falasse um pouco sobre isso. É importante tocar nesse ponto, Asa, porque, de certa forma, o que a gente pede e que a gente recomenda e que a maioria dos estudiosos tem chamado a atenção é que esse modelo hegemônico da própria habitação, que muitas vezes perpassa também pelo governo federal, tem feito propostas que muitas vezes desconsideram características culturais, econômicas, desses grupos socioespaciais, principalmente de grupos de minorias étnicas, né? E a gente poderia falar, então, de comunidades quilombolas, comunidades rurais. E especificamente na minha pesquisa, até porque eu faço uma crítica a partir do Minha Casa Minha Vida Rural, no caso da comunidade Bom Jardim da Prata, eles não levaram em consideração algo que seria fundamental por tratar-se de uma comunidade localizada em zona rural. Por exemplo, não foi pensado um fogão a lenha para essa comunidade. Então, a casa foi construída muito dentro dos padrões urbanos do Minha Casa Minha Vida. O rural só aparece no título, né, da casa. É só porque o local é rural. É rural, exato. O modelo aplicado de casa é urbano, totalmente urbano. Então, esqueceram, entre aspas, né, um fogão a lenha. E o que faz isso? Qual que é a importância do fogão a lenha, principalmente na comunidade rural? O fogão a lenha possibilita com que a comunidade quilombola consiga ir nas matas, né, próximo de casa e consiga efetivamente a lenha para acionar esse fogão, digamos assim, e não depender do gás, do fogão, do forno e do fogão a gás. E isso faz toda a diferença numa comunidade rural e numa comunidade carente também. Você tem que pagar um botijão de gás todo mês, pesa demais no orçamento dessas famílias quilombolas, né? Acho que é uma região já não tão de tanto acesso, né? E tem o preço do frete. Exatamente, exatamente. Então, muitas vezes, eles precisam buscar, às vezes, o gás na cidade. A gente está falando, em alguns momentos, de comunidades que estão distantes em estrada sem pavimentação, algumas até cerca de 40 quilômetros da sede onde vende o gás. Realmente. Isso mostra uma certa insensibilidade também das políticas públicas, né? Porque aí é Minha Casa Minha Vida, mas agora se é pro campo, bota só o nome rural, mas reproduz um modelo sem perceber as territorialidades, né? Pelo que a Amaro vem falando. E aí, eu vou te fazer assim, uma pergunta mesmo de quem é muito leiga, mas que a gente vê essa discussão muito nas internet da vida, que é sobre o formato da casa, sabe? E aí, tipo, casa quadrada, casa retangular é melhor, né? Porque assim, quando a gente olha para as experiências africanas e dos povos originários, né? As habitações, elas tendem a ser mais arredondadas, né? Parecem muito mais com essas construções, se não totalmente redondas, mas mais com ângulos mais arredondados. E, enfim, tem aí no meu terreiro, por exemplo, a casa da família Igi, né? Então, Oxumaré, o Molunanã, enfim, é redondo, assim, porque pega uma experiência africana mesmo. O terreiro reproduz essa experiência africana de arquitetura. E uma vez também, Marlon e eu, a gente ficou hospedado numa pousada em Teresópolis, e a gente ficou hospedada na única casa no formato de coração do mundo, assim. E foi muito legal, vou botar a foto aqui em algum lugar. Enfim, eu sempre tive essa curiosidade, assim, se um dia eu for construir a minha casa, eu faço ela quadrada ou eu faço ela redonda? Essa é uma pergunta difícil, né? Mas vou tentar, que a gente tem que voltar até na história da arquitetura pra gente entender um pouco sobre a questão da diáspora, que acabou prevalecendo no Brasil e em diversos ex-colônias, que a gente pode trabalhar dessa maneira, de países que passaram pela diáspora. Nós temos, de certa maneira, a supremacia de uma arquitetura que, de certa maneira, veio importada a partir do colonizador. Sim. Então, colonizador branco. Então, essa arquitetura branca, ela vai ser a arquitetura portuguesa. Nós tínhamos os povos originários, né, que faziam um tipo de arquitetura
com elementos, né, do lugar, né? Então, a choupana, as próprias edificações, né, mais indígenas. Ecológicas também, né? Mais ecológicas, com materiais muito pegados, próximos daquela localidade, né? Então, o sapê, o pau a pique, madeira, palha, elementos mais naturais. Mas o que acabou prevalecendo foi a arquitetura do colonizador, que é a arquitetura de origem portuguesa. Mas, obviamente, a chegada também das pessoas que vieram escravizadas para o Brasil, diversos conhecimentos também vieram e, de certa maneira, tomaram outra forma, né? E uma releitura dentro também desse território brasileiro. Mas, obviamente, o que a arquitetura muitas vezes, e é um problema que a arquitetura precisa também responder, que muitas vezes o que ficou ressaltado e aquilo que ainda muitas vezes tem se ensinado, principalmente nos cursos de arquitetura, tem uma prevalência sobre o ensino da arquitetura excepcional. E essa excepcionalidade diz respeito àquela arquitetura europeia. Então, é o nome excepcional, isso é bastante, né? Então, é hegemônico. Então, essa arquitetura hegemônica, muitas vezes despreza a arquitetura feita por mão de pessoas, à época, né, escravizadas, né, e de seus descendentes, e também dos povos originários. Então, essa casa que muitas vezes é retangular, é quadrada, e que muitas vezes esse padrão de moradia, né, muitas vezes até de interesse social, promovida muitas vezes pelas políticas públicas habitacionais pelo governo federal, tem uma prevalência do formato mais retangular e mais quadrado, mas também isso tem muito a ver com quem produz a arquitetura e o urbanismo, né, que é formado também dentro dessa concepção muito europeia, digamos assim, e hegemônica, e tem muitas vezes a ver também com a questão de custo também, que a gente também não pode deixar de levar em consideração. Mais barato construir quadrado. Em linhas gerais, sim, e também tem uma coisa também de aproveitar melhor o terreno disponível para aquele projeto ou para aquele conjunto. O terreno também ele vem quadrado. Exatamente. Né? Então a gente está falando de um urbanismo que trabalha grandes espaços, ora quadrado, ora retangular. E aí na hora de aproveitar melhor o terreno e deixar menos sobra, pensando nessa lógica também de mercado, que é uma lógica de mercado, então muitas vezes as residências acabam sendo retangular ou quadradas. Poxa, muito interessante. É uma curiosidade assim, nada a ver, mas eu sempre pensei em relação a isso, os formatos da casa, né? E para além dessa questão da ocupação do espaço, né, a formatação quadrado ou redondo, o que eu tenho visto também é uma corrida dessa nova eco-arquitetura pelas experiências dos povos originários e africanos por uma sustentabilidade maior na produção urbana, assim, né? Então, eu acho isso muito curioso. Sempre foi coisa de povos incivilizados, povos primitivos morarem em casas redondas como choupanas, etc. Agora é eco, agora é sustentável, né? E o que a gente mais vê nesses seminários e campos de arquitetura e urbanismo é uma galera vindo com uma pegada bem desconstruída, vamos dizer assim, entre aspas, de uma arquitetura mais ecológica, mas que na verdade é uma apropriação do que esse povo já fazia, enfim, há muito tempo. E aí eu queria justamente perguntar se é possível pensar uma cidade de forma decolonial, contracolonial, afrocentrada, sei lá, ou pelo menos focada em menos valores eurocêntricos, né? Ou se você acha que isso é uma ilusão de militante, de sonhadora num mundo melhor, sei lá. Fazendo esse recorte atual, a partir da minha visão, né, Rio de Janeiro, Brasil, eu acho um pouco difícil a gente pensar uma cidade, um urbanismo, uma arquitetura mais afrocentrada. Primeiro, porque nós temos um histórico, né, e eu tô falando da arquitetura e do urbanismo, e eu tô falando também de uma formação profissional muito consolidada e já antiga, que teve como alvo e como norte, e teve não, como ainda tem o olhar europeu. Quando não se olha para a Europa, olha-se para os Estados Unidos. Isso, anglo-europeu. Anglo-europeu, então, exatamente. Então, todos os princípios, e principalmente pensar o planejamento urbano, o próprio urbanismo, a história do urbanismo, as influências que poderiam vir de Ásia, de África, a gente pensar uma coisa um pouco mais sul-sul, acaba não tendo tanta visibilidade, principalmente dentro da academia, infelizmente, né? A gente tem um traço do racismo aí também. Exatamente. Né? E aí acaba que o
esse racismo que também percorre o planejamento das cidades, o desenho das cidades também, acaba então tornando difícil a gente pensar atualmente em propostas que sejam propostas um pouco mais em sintonia com o pensamento mais africano, ou pelo menos de origem africana. E uma outra discussão sobre o direito à cidade é dizer que a cidade, como nós estamos vendo o crescimento e ampliação das cidades no Brasil, ela está obedecendo uma lógica extremamente ligada ao capital, que predispõe, né, o uso racional desse espaço com vista ao lucro, né, a mais-valia e o lucro das grandes incorporadoras, né, e dos grandes proprietários de terras urbanas. Então, de certa maneira, para essas pessoas não é tão interessante outra forma de se fazer cidade, né? Porque a cidade que eles querem é a cidade do capital, a cidade capitalista que exaure, né, os recursos ecológicos para tornar cada vez maior o lucro dos grandes incorporadores urbanos. É sobre isso, né, gente? Então, Amaro, eu tô boca aberta, porque é isso, o papo realmente é esse. Não podia ser assim mais explícito e lúcido. O processo capitalista, o processo racial, ele atrapalha muito a nossa forma de se relacionar com isso que poderíamos chamar de cidade, né? Mas, Amaro, será que você poderia, por favor, dizer dicas de livros, séries, vídeos, filmes, enfim, o que você quiser para poder inspirar os nossos seguidores a também, né, entrar nesse assunto de urbanidades ou ter um olhar mais bonito para isso. E também fale, por favor, aqui do seu livro, A Produção do Território e da Moradia no Quilombo, Bom Jardim da Prata, que é, como eu falei, fruto da pesquisa do professor Amaro Marques. Então eu vou aproveitar e fazer esse merchan, né, essa propaganda do livro. Esse é um livro que é fruto do meu processo, né, de pesquisa do doutoramento, que ocorreu numa comunidade rural localizada no norte de Minas Gerais. Esse livro foi lançado então pela editora CRV. Então, na verdade, ainda não fiz o lançamento oficial, né? Então aqui a gente está sendo primeira mão. Está disponível, vocês podem entrar no site da editora, está na Amazon também, tem diversas plataformas, ele está sendo comercializado. Eu vou ficar muito feliz se vocês puderem fazer isso. Eu agradeço muito. É uma proposta de mostrar um pouquinho como que uma comunidade rural quilombola se organiza. Então, eu acabo mostrando as diversas territorialidades, as formas de apropriação ligadas à religiosidade, cultura. O livro é repleto de fotos, de imagens que mostram também a moradia, o cotidiano dessas pessoas. Então, acho que quem gostaria de aprender um pouco mais sobre a discussão acerca do o que seriam esses quilombos, a pesquisa ocorreu até 2018, então tá bem fresquinha, digamos assim. O livro pode contribuir também, não só para os pesquisadores, mas para as pessoas de forma geral. De certa maneira, por ter mapas, fotos, imagens, é uma leitura muito agradável. Eu torço que todos estejam lendo. E vocês que quiserem aprofundar um pouco sobre uma discussão acerca do que seria a capoeira, né? Então, tem um livro que chama A Capoeira Escrava, do autor Carlos Eugênio Líbano Soares. Ele mostra e conta como as maltas de capoeira foram tratadas a partir da perseguição policial, né, aqui no Rio de Janeiro, durante o século XVIII, século XIX, e de uma maneira muito importante, como que a capoeira também é resistência negra. Um outro livro que eu gostaria de chamar a atenção também, Pedagogia das Encruzilhadas, do Luiz Rufino, que é um livro maravilhoso também, dentro dessa discussão decolonial. Então tem diversos autores, falei do Luiz Rufino, mas eu queria também falar do Adinkra, também, da Elisa Nascimento e Luiz Gá. Inclusive tem série desse canal sobre as Adinkras, deve ter uns 8, 10 vídeos sobre Adinkras, é só buscar aqui, lá na playlist que você vai encontrar. Gostaria também de falar do Corpo Encantado das Ruas, do Luiz Antônio Simas, que é maravilhoso. O Simas tem diversos outros livros, vale a pena também procurar. Sobre filmes, podemos falar? Podemos. Então vamos lá. Um filme muito interessante é Rustin, de 2023, que fala sobre os movimentos pelos direitos civis nos Estados Unidos. Eu recomendo demais. Seberg, aquele Seberg contra Todos, pela Amazon, não sei se você chegou a ver, trata um pouco também sobre o combate ao racismo. Um outro filme, já esse é um documentário, está disponível no YouTube, chama Segregadas. Ele foi feito em Montes Claros, no norte de Minas, e mostra o cotidiano e a luta pela sobrevivência a partir de um olhar
feminino. Então tem uma questão de gênero também, mas com recorte étnico. São mulheres negras mostrando a difícil tarefa e o desafio de morar ao lado de um antigo lixão na cidade de Montes Claros. Muito interessante. E para finalizar, o Rio Negro, que é um outro filme maravilhoso que eu recomendo bastante para vocês. Esse tá no YouTube também, Rio Negro? Não sei. Boa pergunta. Vamos buscar nas internets da vida, nos links clandestinos. E professor, muito obrigada, amigo. É muito bom contar com você aqui no canal. Obrigada pela disposição. Galera que gostou desse papo maravilhoso, que se inspirou nessa conversa, deixa nos comentários. Diga se quer que o Amaro volte para falar Por de favor. outras coisas e outros vídeos. Aproveita e deixa seu like. Conheça o livro do professor Amaro. E não se esqueça de se inscrever nesse canal e nos assistir na CUT TV. Muito obrigada mais uma vez, Amaro. Aproveita o espaço, dê suas redes. O espaço é seu. Eu que gostaria de agradecer a Asa pelo convite novamente, me coloco à disposição para voltar outras vezes. A minha rede social é @amaro_marques, tá? E a minha alegria é demais estar aqui e poder estar discutindo, conversando e fazendo essa troca com a Asa, que é uma grande amiga também e muito generosa, como sempre, comigo. Ah, meu bem, é isso, né? Porque o conhecimento, ele se estabelece na partilha. E eu espero que vocês tenham gostado, se nutrido do conhecimento, da territorialidade, do território. Se aproprie do seu lugar, se aproprie da sua casa, né? Eu sempre falo para os meus amigos, a minha casa tem nome. Se vocês quiserem saber qual é o nome da minha casa, vão ter que deixar nos comentários. Quem sabe eu conto para vocês como se chama a minha residência. Tchau! Tchau, Amaro! Tchau, até mais!